a Rua da Amargura, ela é para mim pode falar da Rua da Amargura para ficar no Romeu? Não, vamos embora. Não, nós temos que falar de tudo, nossa vida Não, é porque na Rua da juntos. Amargura, Inês, a Rua da Amargura, ela foi, na verdade, uma confirmação dramática do que é a dramaturgia de mau gosto vitoriana, que a Inglaterra, perdão, que os portugueses copiaram via França, ou às vezes direto, porque são puxa-saco até hoje dos ingleses, mas esse mau gosto que trouxe para o Brasil, que as companhias trouxeram, somente as portuguesas e às vezes também as francesas, isso enraizou aqui em Minas. Basta você ler uma obra-prima do Arthur Azevedo chamada O Mambembe, né? Então, eu queria dizer, por trás de tudo isso, que assim, o circo-teatro morreu por uma defasagem, por um anacronismo estético, por uma coisa, mas ele não tinha morrido como fenômeno artístico, ele não morreu para nós que o conhecemos. A forma de teatro que eu assisti na infância, aqui no Carmo, foi o circo-teatro, né? Tá nesse livro, fala disso muito claramente. Então, é uma eterna lenha da fogueira, sabe? Por mais que você queime outras madeiras e que outros fogos apareçam, é a chama mestra, né? Então, o que eu não pude fazer em respeito ao Shakespeare, ao dramaturgo, no Romeu e Julieta, eu pude lidar com o estertor desta linguagem, por assim, levá-la ao paroxismo, né? Desgraçadamente ajudado, empurrado também por uma tragédia que se sucedeu, e da qual eu sou sequelado até hoje, né? Para o bem e para dores que são subterrâneas. O período em que a Wanda faleceu, nas circunstâncias que a Wanda faleceu, as circunstâncias que o Eduardo se viu com o João, todo mundo junto, todo mundo muito unido, e um espetáculo para entregar, né, Inês, assim, de patrocínio. Acho que foi o primeiro patrocínio que nós arrumamos ali. Foi o primeiro patrocínio. Hein? Foi o primeiro patrocínio. Foi, inclusive, uma coisa genial que você sugeriu na reunião. Eu lembro disso, depois de ter voltado da Espanha. Você sugeriu a ideia da gente encenar num circo, né? No circo lá na Praça JK, né? A Rua da Amargura foi assim, até o momento em que você conseguiu quase que levantar o galpão naquele momento tão difícil, né, da morte, do acidente, da morte da Wanda, que a gente ficou realmente muito baqueado, mas a gente começou o espetáculo aí em Carmo do Rio Claro, quando a gente foi apresentar o Romeu e Julieta, e que você lembra, a gente fez uma oficina, um trabalho sobre o teatro do Anchieta, porque a sua primeira ideia era, talvez, da gente fazer um catecismo, né? Os padres encenando uma paixão de Cristo com uma tribo de índios, né? Que era uma ideia extraordinária também, mas acabou que com o acidente, enfim, com a tragédia toda, você teve que levar um espetáculo, levantar um espetáculo um pouco assim, quase que de uma maneira muito... Foi um espetáculo mais vertical nesse sentido, né? Que você teve que realmente assumir a frente da coisa e montar um espetáculo que tem cenas geniais. Assim, é um espetáculo também que eu acho que inclusive fez um enorme sucesso. É um espetáculo até que internacionalmente viajou mais até que o Romeu e Julieta. Fez muito sucesso, né? Tinha dois vetores importantíssimos. Um era o seu luto, né? O tempo, né, que você precisava para começar a andar, né, Eduardo? O tempo que o grupo precisava foi a pique, né? O grupo desarmou o circo, a lona caiu. Uhum. E perto, eu tinha consciência de que tinha que fazer alguma coisa, porque até do ponto de vista havia um contrato com o Banco do Brasil.
eles podem entender a situação, mas tem que estrear tal dia e tal hora, né? É um produto, né, Eduardo? Eu lembro muito que eu conversava com o Beto, às vezes com o Chico, sobre essa questão. Desculpa, a gente precisa, ao mesmo tempo, respeitar, né, o luto geral, o Eduardo, separadamente, e essa viuvez precisa ser transformada, purgada nessa experiência, sem que as pessoas se sintam no compromisso de sentir a dor que sentíamos, mas que elas se embrulhassem numa dor conhecida do mundo inteiro, a figura mais conhecida, Jesus Cristo, né? A história dele, a Via Crucis, a morte e ressurreição. Quer dizer, a fábula continha essa estrutura também muito presente no imaginário do povo, principalmente do povo latino-americano. Eu não me lembro de a gente ter feito um espetáculo para viajar nem nada também assim, mas era um espetáculo que eu tinha provocado vocês a fazê-lo sobre o mau gosto do melodrama, né, Eduardo? Não da história, da figura histórica de Jesus, ou da história contada, e também que fornecesse uma linguagem completa do circo-teatro, porque eu não entendia a Veraneio como o palco do circo-teatro, anatomicamente falando. Normalmente o circo-teatro ele traz um agregado, ele traz um apêndice, quase que muitas vezes um enclave, né, do palco, no sentido de que às vezes o palco, do picadeiro, às vezes ele está tão deslocado que ele fica lá, depois ele vem para cá e se coloca, mas entre o picadeiro e o palco você tem aparelhos ali de circo, você tem uma cortina, você tem não sei o quê. Ou seja, é uma coisa muito bonita a itinerância do palco italiano, né, diante da autoridade suprema da arena. Né? E eu achava que esse fenômeno é um fenômeno barroco também, de contraste muito forte para os atores, porque você faz aqui embaixo determinadas coisas, sobe lá em cima no palco, não é que muda a fábula, mas a estrutura de observação altera substancialmente. Porque você, num quadradinho lá em cima, num palquinho italiano, com tanto de coisa rebocada, né, Eduardo? Velas, não sei o quê, esvotos, aquilo ali direcionava o olhar para uma situação muito específica. E aqui embaixo a gente podia fazer o babado mesmo, né? A gente podia, Inês, jogar pedra na Madalena, mas, oh, que beleza! Agora, uma das cenas, Eduardo, que tem aí nesse livro fotografado e que eu pedi ao César que tomasse muito cuidado com ela, que ela diz muito a respeito do que é a parceria entre um ator e um diretor, apesar de eu ter sido muito do espetáculo ter vindo muito de fora do palco do meu campo de atuação para o campo de atuação de vocês. Uma das cenas mais lindas de contaminação foi o choro do Jesus sobre Jerusalém, porque você trouxe uma malinha meio que vazia, que você encontrou na Espanha, e em cima dela você criou uma série de significados pessoais e tal, e eu pedi que o Mário Março criasse uma maquete de Jerusalém, branquinha, né? Da ideia de de cúpulas douradas, enfim, a imagem mesmo de Jerusalém, quando ele fez as gitanas. Oi. Aqui é a imagem da malinha. Aí, eu não aguentava esse instante assim. Eu achava que quando você soprava um pó, uma poeira, um talco em cima. Um talco, mas ali estava a síntese de tudo, muito lindo, de tudo para mim, Eduardo, que eu tinha feito, e de tudo que eu queria buscar dali para frente, que era chegar nesta síntese. Um outro momento também muito importante foi o momento do suicídio do Judas, que também foi um momento de muita concentração, de muita energia concentrada. E o que eu fazia com uma certa habilidade por conhecê-los era fazer um espetáculo de tensão e soltura, usando esse expediente
de contraditório, de tal, para que eu pesasse um pouco mais em cima do Cristo, da mãe, e eu soltasse mais o governo do mau gosto do circo-teatro em determinados atores, como a Inês, por exemplo, né? Ou o Rodolfo, que fazia o vilão, né? A Inês como Madalena conversando com o Judas para liberar o Jesus. Era uma cena com Pilatos milagrosa. Eu falei, gente, esse grupo é feito de pequenos milagres. Desde que eu entrei e me relacionei com eles, cenas que são milagres, assim, do nada. Você fazer, né? A Inês fuçando na orelha do Pilatos. Pôncio Pilatos. Era um babado, mas era um babado, pérolas que meu corpo adora. Então, isso ficou na minha memória, isso não está desgastado, não se desgastou. Quando a gente foi para o Canadá, tinha assim, dois homens do corpo de bombeiro em cada coxia, e com aquele chão de espuma, e eles falaram, porque tinha o Beto cuspia fogo com aquela roupa toda de palha, era uma loucura. Aí no Canadá, lá, aí colocaram aquela quantidade de homens assim, e a gente falando, não, nunca aconteceu nada, tem quantos anos e tal. Aí o Beto entra de capeta, aquela roupa maravilhosa, aquela coisa que, né? De onde veio Maria isso, Castilho, aquela cabeça de cabaça, né? Aí na hora que ele soprou o fogo, mas foi assim, a conta, o fogo voou assim, ele soprou o fogo pegou na espuma, no chão, e começou a subir aquela labareda, aí o cara entrou, assim, apagou e saiu, sabe? Foi um acontecimento, assim, eu acho que ele estava tão louco para entrar naquilo que aconteceu, né? O fogo lá na nossa areia, e ele entrou e apagou, e o espetáculo continuou. Meu Deus do céu. Isso, essa é uma... A gente pode fazer um outro bate-papo só sobre coisas assim absolutamente inesperadas que aconteceram. Para outros instantes do espetáculo, para outros momentos teatrais. Se lembra que uma mulher gatou na tua perna, uma senhora de rua assim que vivia solta lá em Ouro Preto? Acho que ela quis fazer amor com você, ela te apaixonou. E amatá-la. Porque a rua tem isso também, né? As pessoas tomam partido do espetáculo, são donas, proprietárias, assim. Todinho dela. Se você levantar a voz contra, eles te batem, ou te lincham. É uma coisa de doido. A experiência lá todas as experiências na Praça do Papa, ou a experiência no circo, como a gente estreou, que foi uma coisa... Eu achado lindo aquilo, né, Eduardo? Foi lindo, foi lindo. Quer dizer, dessa vez o galpão, a primeira parte na rua, a segunda parte no palco, né? Transferindo os olhares, a leitura, né? Da arena para o palco italiano, e lá a junção dos dois palcos foi extremamente... Foi gloriosa, assim. Foi Era muito lindo a Rua da Amargura, né, Gabriel? Sabia tridimensionalizar, sabe dimensionalizar a dor, o riso. Então, ele como grupo, né? Se você mantiver a saúde, a relação entre as pessoas assim bacana, apesar de toda a dor, do luto, tal, da perda, havia uma tridimensionalização contida numa proposta naif, numa proposta primitivista, que nem perspectiva tinha, né, Eduardo? Nem perspectiva tinha. Eu me lembro assim, como achar... Só concluir aqui, desculpa. De como achar a ressurreição para o grupo, o que significaria a ressurreição, e a ressurreição a forma que a gente encontrou, foi uma ressurreição muito sofisticada. Mas assim, ela não tinha perspectiva nenhuma.
ela era cromática, né? Ela saía do campo da execução do ator e passava por um campo estético de governo policromático, de policromia, com um canto polifônico, né? Passamos todos para os poli da vida. E no filme, Jesus que voltava, vinha ali quase que nu, né? Com uma bermuda e fazia assim, se entregava ao público. Aquilo é comovente demais. Às vezes eu olho para tudo aquilo e eu sinto uma saudade imensa, né? Tirando os momentos trágicos, mas mesmo assim engrossou meu sangue, mancha. Se eu era A positivo, eu virei O negativo, a dor universal. Todos viramos por necessidade, né? Então, no momento ali do nosso Rua da Amargura, por isso tenho um amor imenso por esse espetáculo, é que mudou o sangue, a condição sanguínea nossa, o RH, porque senão teria acabado tudo, né? E foi lindo, né, Gabriel? Só essa coisa que você... Só porque eu me lembrei, que eu achei tão lindo, você falou da coisa da maquete de Jerusalém, que eu lembro que eu contei para você que foi uma mala que eu achei no lixo, na Feira do Rastro, em Madrid, e que dentro dessa mala tinha um jornal. Eu abri a mala, achei a mala bonita, assim, e aí eu abri ela e tinha um jornal de 1961 na mala, que é 1961 é o ano que eu nasci. E aí eu te contei essa história e você falou, não, nós vamos fazer... Aí você falou com o Mário Março para fazer a maquete. Nós vamos fazer essa cena. E a Rua da Amargura era incrível, realmente, assim, porque era um espetáculo que ele começava com a festa, né? Essa coisa da folia de reis, né? Uma coisa de rua também, e depois ele entrava para dentro do teatro, ele tinha toda essa coisa do melodrama, né? Cenas assim bastante dramáticas misturadas com cenas muito cômicas, assim, bem circo-teatro mesmo, essa coisa bem fubá, né, que você explorou tão bem no espetáculo. E ele terminava muito com essa ideia da ressurreição mesmo, né, uma coisa muito muito contundente assim para aquele momento, para todos nós ali, né, do galpão, assim, todos nós que estávamos dentro do trabalho, né. Era um espetáculo que realmente tinha uma comunicação incrível assim com o público. Se no Romeu e Julieta a fábula ela se manteve casada com o mineirês nosso, Guimarães Rosa, uma tentativa quase que de um lado Shakespeare, de outro lado o Cacá, do contador de histórias, eu não sei como falar o personagem agora. Aqui a gente tirou os ouvidos de uma certa crítica que poderia reduzir o empenho estético, Eduardo, e a gente parece que eu ganhei a confiança do grupo de enfiar o pé na jaca mesmo, nesse aspecto da estética. Então eu tentei rolê em cima de um doce que eu estava acostumado a comer há muito tempo, essa maçã do amor, né? Que é um doce de circo. Então, eu tive muita abertura, muito até pelo cansaço, pelo grupo, da respiração do grupo. Eu tirei muito partido disso. Eu acho que eu fui a pessoa mais bem alimentada por essa questão trágica, mas eu trazia esse desejo de muito lá de trás. Eu tinha certeza que isso funcionaria, né, no palco como retórica estética, falo novamente disso, e sabia que o grupo tinha capacidade para vestir aquelas roupas melodramáticas e tal, aquelas cores, e com a maior cara de pau, né, Inês? Não, Jesus, não faça isso, Pilar, enfim, e todo mundo se emocionava,
né? Todo mundo se emocionava. Eu me lembro da Maria Bethânia assistindo a gente na estreia, que é grande cantora e dramática, né? Assistindo na estreia e falando comigo que ela viu aquilo tudo no interior do Recôncavo Baiano, que é um dos lugares, né, em que o circo teve uma sobrevida muito grande, o Circo Teatro, e ela ficou baqueada de achar que como assim? Eu quero fazer um show que o cenário venha daí, desse palco, que venha dessa arena, né? Foi lá no Centro Cultural Banco do Brasil. Banco do Brasil, Eu quero um espetáculo sertanejo, né? Era um disco sobre Roberto Carlos, mas que ele abriu para outras possibilidades por causa do olhar dela incrível, que ela também é uma mulher muito, uma sensibilidade imensa, e ela meio que foi regendo depois do show dela a partir das impressões, algumas vezes, do que ela viu no galpão, no nosso na Rua da Amargura, né? Mas era lindo também, né, Gabriel? Assim, essa coisa, por exemplo, claro, essa coisa assim muito fubá, ótima, assim, muito interessante, mas ao mesmo tempo tinha uma coisa muito sofisticada, né? Essa própria coisa do canto, né? O canto coral, a entrada, foi o primeiro trabalho nosso com o Hernani, né? Você trouxe o Hernani para trabalhar com o galpão, tinha uma coisa muito sofisticada nisso, né? O próprio figurino, que era de uma sofisticação incrível, né? Eu lembro muito daquelas colchas da Andaluzia, né? Aquelas saias do começo, que tinha um entorno também de muita sofisticação no espetáculo, que é muito típica também do seu teatro, né? E ali no caso da polifonia, introduzida pelo Hernani, mas que já vem da experiência Romeu e Julieta, bem benigna, né? Trabalhado com a babaia, as terças, as terças mineiras, o canto processional, o canto de dentro do coro da igreja, para vocês, procurando limites em vocês que vocês nem mesmo sabiam que tinha, possibilidades, perdão, que vocês sabiam que tinham. Eu lembro de vocês ensaiarem os instrumentos, gente, era um horror. Assim, era um padecimento na rua. Você ainda tinha, você ia lá fora, tocava lá fora, mas o Toninho soprava o som dentro da orelha da gente, fora de hora quase sempre. E a gente que não, eu, por exemplo, que não tinha condições de estudar, de entender nenhum instrumento e nem cantar, eu apenas tinha tenho um ouvido razoável, eu entendia assim, um crescimento, eu vi um crescimento muito grande para cima de vocês, evolutivo, né? E vocês acessando mesmo, em última análise, a dor, né, da viuvez da Mãe de Cristo. A peça ia escurecendo, o canto escurecia, o Hernani mobilizava bem vocês, assim, aparelhava vocês, a babaia junto, colada, os dois ali no coisa, e o figurino ia escurecendo também. Preciso dizer, falar da Wanda Sgarbi com a Maria Castilho, porque elas foram importantíssimas neste trabalho, porque era muito requintado. Não tinha os tecidos que vocês usavam eram artesanais. Lá fora era coxa de retalho e dentro foram tecidos aqui pela Vaninha, que também foi, né, num acidente também, mas ela que teceu aquelas roupas. É tudo feito na trama de peixe dos judeus de época, né? Da época de Jesus na Galileia, e a gente pôde se dar o privilégio de ter uma produção muito bonita do Banco do Brasil, né? Assim, do Benjamin, deles lá. E no fim, Eduardo, foi um espetáculo que viajou muito, que ganhou vários, como é que chama isso? Ganhou Mulher, ganhou Mulher. Ganhou, lá, estou vendo Mulher daqui.
Mas, assim, foi muito bem a linguagem, o que nós dizíamos, pretendíamos em Romeu e Julieta se concretizou na Rua da Amargura como uma experiência de vocação mesmo. Assim. É uma linguagem, quando falam que a gente é mineiro, por exemplo, eu não reconheço Minas Gerais nos últimos espetáculos de vocês, mas eu reconheço muito na nossa experiência a identidade e a coisa que você, uma palavra que você adora usar demais, de pertencimento à capital mineira. Quer dizer, o grupo ele pertence, né, afetivamente, ele é propriedade, não tem mérito maior, não tem troféu que justifique, que alcance esta ideia de que quando vocês entram para fazer um espetáculo como o Gigantes da Montanha, com a praça lá em cima lotada de não sei quanto, 8.000, 10.000 pessoas, um silêncio de morte para recebê-los, né? Aquele silêncio ali, a Francesca não deu conta, passou mal. A Francesca, quando a gente fez lá no Parque Ecológico da Pampulha, que a roleta lá registrou 12.000 pessoas, ela ficou assim, boquiaberta. Ela falou, isso não existe no mundo, isso parece fila para entrar no Vaticano. Eu nunca vi uma coisa dessa acontecer com o teatro, né? Realmente foi um fenômeno, foram 12.000 pessoas no Parque Ecológico da Pampulha, uma coisa impressionante. Mas na Praça do Papa, Eduardo, não foi menos... pode em quantidade, mas em qualidade, mesmo em quantidade, gente, 8.000 pessoas não é brincadeira. Não, é inacreditável, Praça pública, fazer o pessoal ficar quieto, ouvir um texto que tem uma certa hora você não sabe onde é que ele está, nem o autor sabe onde que está, nem os personagens, tanto é que o Paulo André, numa certa altura, gente do céu, o que está acontecendo? Não entendendo nada. Não entendendo mais pelo nada. amor de Deus, eu não estou entendendo mais nada. A palavra, né? Como que sua história com o Galpão foi sempre muito com desafio com a palavra. Primeiro, Romeu e Julieta, colocar um clássico na rua. Ninguém tinha feito isso no Brasil, de colocar um texto de Shakespeare na rua, falar aquela poesia na rua. A Rua da Amargura, que quando a gente leu aquele texto pela primeira vez, a gente teve que ler mais umas 5, porque a gente não conseguia... A gente não entendeu nada. O que estava escrito ali, como é que era a construção. E Os Gigantes da Montanha, que é um texto belíssimo, e é isso que você acabou de falar, assim, que a gente lia e a gente tinha que reler, porque a gente também não entendia nada, e como que a gente teve a coragem de fazer esse mergulho. Você nos convenceu que ele iria para a rua, e ele foi, e ele se firmou justamente por ser um espetáculo que não interessa mais se está entendendo ou não, você tem que estar sentindo. Ele é totalmente sensorial. O senhor não acredita em espíritos? Como não? Nós os criamos. Vocês, atores, dão corpo aos fantasmas para que vivam, e eles vivem. Nós, ao contrário, fazemos dos nossos corpos fantasmas e também fazemos com que vivam os fantasmas. Basta fazer com que surjam de nós mesmos. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, assim, a palavra na sua obra, na sua relação com o Galpão. Foram 3 desafios diferentes, assim, muito instigantes, né? Só um adendo aqui, o que eu acho também assim, tão bonito a sua opção no caso do Romeu e Julieta, a opção pela tradução do Honestaldo de Penaforte, né? A tradução assim mais floreada, assim, e a mais bonita. Realmente, você lê as traduções em brasileiro, assim, a do Honestaldo realmente é mais bonita, é a mais barroca, né? Num certo sentido, mas é linda. É preciso lembrar que o autor da Rua da Amargura também escreveu numa dinâmica de versos empolados, assim, mau gosto, né, de rimas pobres, mas tentando ser rico nas rimas, tentando ser grande no espírito.
de qualquer maneira, o galpão tem esse apreço, o cuidado com a palavra, a administração disso. Quando veio a tradução também, que é da Beth Rabet, que é maravilhosa, que o Moacir Góes fez no Rio, né, antes da gente, ela também definia muito bem a fábula do autor, assim, sem ter uma coisa mais acadêmica no sentido do ranço. Não é uma tese, né? Ela fez pensando na voz do ator, na voz humana do ator. Então, o Romeu e Julieta foi uma apresentação, a Rua da Amargura foi uma confirmação, e o Gigantes da Montanha foi uma declaração de amor ao grupo, né? Imagina, vocês entram em cena com Elis Regina cantando Fascinação, né? Dentro de uma trilha de parquinho, de diversões, e de repente surge uma Elis toda sofisticada cantando Fascinação, amor, tal, e aí vocês entravam, engatavam. Não precisava vocês começarem a cantar, vocês recebiam um longo aplauso, né? Ou sempre recebem, é quase normal que quando a Elisa acaba, que acende a luz em vocês e vocês estão quietos olhando, a plateia aplaude. Por que aplaude? Né? Quem é que porra de fauna e flora é essa que entrou em cena desse jeito? Porque isso nos pertence, é parte do nosso imaginário, é parte da nossa tradição popular, né? Estamos falando disso, e é a fusão de várias forças em cima de uma excelência que o galpão virou, se transformou com muita labuta, suor, enfim, é a história do galpão, né? Mas no caso da Rua da dos Gigantes da Montanha, ele foi muito divertido fazer, porque desde dos workshops, não, Eduardo, até a experiência com outros atores que eu acabei descobrindo melhor, caso do Beto, da Simone, da Lídia, de outras pessoas que quase sempre estavam ali cobrindo um buraco, uma dificuldade intransponível, e a gente olhava para aquelas pessoas e falava, a gente tem que ser menos para elas, porque está difícil, está pesado. Então, eu pude criar dimensões, responsabilidades dramáticas com Paulo André, por exemplo, para uma Simone, né, que faz uma esgrixa maravilhosa, pelo amor de Deus, o Beto, o anjo do Beto. Quer dizer, é um espetáculo que tem essa procura pela lógica que não existe, não adianta ficar aqui no plano só da consciência, não adianta tentar acompanhar a fábula porque ele te dá um tombo a cada virada de página, o autor, né? Mas ela é um tratado de amor que deixa para trás, particularmente, não é um tratado de amor, é uma declaração de amor que deixa para trás essa mocidade minha em relação ao teatro que fizemos até então e passa para um campo mais maduro, mais consciência de que teatro você faz com delírio, com loucura, a matéria-prima é a do Cotrone ou da Ilse. São antagônicos, mas são idênticos nesse aspecto. Esta é a matéria-prima que eu quero para a minha vida, que eu quero para o meu trabalho, pessoalmente. Esta é a matéria-prima do Grupo Galpão, acho, né? Não que ele deva mexer só com essa matéria-prima, há outras tão importantes quanto, mas eu digo, um espetáculo que quando você entra, você é aplaudido antes de abrir a boca, e quando vocês abrem a boca, vocês começam a falar um tanto de coisa que dali a pouco ninguém vai entender porra nenhuma. E o espetáculo é de natureza inconclusa. Né? É uma obra aberta, né?
obra tão aberta e inconclusa mesmo, né? E a gente aplicar, a Inês fala calopsita em grego, né? E pronto, é calopsita. É trágico. É a técnica, o dom de iludir mesmo, está lá na música do outro. Cara de pau, bicho. Esse cara é babado muito forte, esse Pirandello. Eu lembro da gente aí em Carmo, na sua casa, no sítio, a gente falando, a gente conversando, né? E eu acho incrível isso, assim, essa coisa que você falava do agrário e do urbano, né? Como isso e essa coisa de Minas também que você estava falando, como é que aquela coisa do Guimarães Rosa, que o sertão é o mundo, né? Eu acho que a Sicília, Minas é muito próximo da Sicília, né? E como você acha que foi assim também, o que eu acho uma coisa linda no seu teatro, essa coisa despudorada, essa coisa meio prodigiosa de criar prodígios o tempo inteiro, e o Pirandello fala, o Pirandello provavelmente parece que ele tomou um ácido para escrever Os Gigantes da Montanha, né? E de certa maneira, essa coisa assim de você começar o espetáculo com uma pesquisa assim, sobre as músicas italianas mais standard, né? mais aquela coisa de festival de Sanremo, né? E também esse atrevimento de levar os Gigantes da Montanha para um público da rua. Eu acho, por exemplo, uma experiência linda dos Gigantes da Montanha, que você falou do Vale do Jequitinhonha, foi um lugar que a gente excursionou com os gigantes e o espetáculo funcionou de uma maneira extraordinária, assim, aquela coisa dos fantasmas, as crianças enlouqueciam, elas entravam ali naquela atmosfera, naquela criação de prodígios do teatro, né, que eu acho que tem muito a ver com o seu teatro, que é muito lindo, assim, uma coisa assim muito que eu acho que vai muito fundo nessa coisa contraditória também do teatro do Pirandello, que é esse lado absolutamente popular dele, da Sicília, né, juntando com uma coisa muito erudita que ele tem de ter estudado filosofia na Alemanha, né, um homem muito culto, esse tipo de coisa assim, mas é realmente um teatro assim cheio de contradições e paradoxos, muito bonito, né? Belo Horizonte! Você empreendeu uma leitura assim muito muito desaforada e muito linda dos Gigantes da Montanha. Os Gigantes é um espetáculo que cada momento que a gente continua fazendo ele, né? Cada momento a gente parece que descobre um outro lugar dessa peça, assim, uma peça tão extraordinária, assim, tão... Onde foi que a gente leu que ele tinha inventado o teatro de cadeado, não, como chama isso de janela, de tramelas, como chama isso que gira a janela para lá e para cá, Eduardo? O personagem não tem uma página só, ele tem várias páginas, e cada vez que você abre a folha de uma janela, você gira esses pinos que afixam na borda do pau, e gira a história inteira, e o personagem é alterado. Meu Deus, como chama essa palavra? Pivô? Não. É pivô? Oi? Pivô? Não, aquele negócio que você gira a folha da porta, assim, ele está no pino, né? Que tem duas borboletas. Sim. E tem uma trava no centro, um pino no centro. Tramela. Não é tramela. Mas, enfim, é esse negócio que faz as portas girarem. Dobradiças. Dobradiça. Exatamente a palavra. Um teatro de dobradiças, onde não só a fábula sofre um upgrade, um salto qualitativo, como o ator também sofre, o personagem. E o ator vai só sendo o cavalo disso tudo, porque até para o ator é complicado, né? Uma coisa sem pé, sem cabeça. Claro que está dentro de uma outra um plano estético aí, mais, sei lá, eu não sei dizer. Para mim é muito realismo fantástico tudo aquilo. Mas também
um diálogo entre uma trupe na situação de decadência em que se encontra, chegar num lugar que ela não sabe se está no inferno, se estão mortos, se estão vivos, né? E encontrar uma população de fantasmas que acaba ditando as regras do funcionamento do espetáculo, por si só, já é uma aula magna que eu tive outrora, quando eu era caipirinha mesmo, assim, que vestia botina, que a Maria Alice Vergueiro dizia: faça um teatro delirante, lisérgico, o público que edite. Socorro, socorro, tem gente chegando. É uma coisa que está dentro, entrou e nunca mais saiu. E daí depois veio a Miriam Muniz trabalhar, a gente foi aluna, eu trabalhei com a Miriam Muniz depois de um tempo. Vem a Miriam realçar isso de uma forma muito simples, muito singela, com toda a experiência dela, e dizendo: tá vendo, nego? É aqui que mora a tua poesia, não vai ser outra coisa, fica aqui, fica no entorno disso, né? E eu acho que essa experiência é uma trilogia por enquanto, né, Eduardo? Mas ela é uma trilogia clara e muito cara para todos nós. Assim, imagino que a dimensão disso para um grupo que está habituado a trabalhar com vários diretores, são oxigênios, são qualidades diferentes, de respirações diferentes, de pulsões diferentes, né? Acaba que torna vocês aquilo lá, um grande milagre, feito de pequenos milagres mesmo, né? E que permite mesmo hoje olhar para a obra, porque assim, vocês já, acho que a gente agora já não discute mais se o grupo não é o galpão, entende? Eu vejo o povo escolhendo aí, às vezes fazem perguntas: qual é o melhor grupo de teatro da internet? Agora o povo está com tempo, né? De criar isso, 10 capas de livro, live, não sei o quê, isso que nós estamos fazendo agora. Então, estamos com tempo, né? E aí eu vejo sempre assim o galpão. Ou, como eu tenho muita gente na internet que é de grupo de teatro, às vezes eu recebo fotos de peças assim que é puro Romeu e Julieta, mas literalmente copiado. A maquiagem, sabe? Eu adoro esse negócio de cópia, viu, Eduardo? Eu acho que... É o princípio do circo-teatro, né, Gabriel? O circo-teatro é o princípio como fala, da mimese, como chama quando você copia isso em grego? Como é que fala? Mimeses, né? Mimese, mimetizar. Cópia. Vocês devem conhecer muito bem o livro A Celestina, do Rojas. Uhum. A cena do Romeu e Julieta do galpão é literalmente copiada do Fernando Rojas, que viveu 100 anos antes, com falas idênticas. Então, é dado a eles esse privilégio da cópia, né? Sem que isso importune o pensamento do criador, ou seja, sem que isso afete a qualidade da fábula, da história, porque eles são grandes, são gênios. Vai fazer o quê? Né? Ele vai lá na horta do Shakespeare, pega lá a melancia que ele quer e pronto. Ou vice-versa. Né? Agora, o que eu tratei de tomar cuidado nesse tempo todo, e eu estou falando, dando esse exemplo também por causa disso, é de não querer inventar a roda com vocês, no sentido de que o galpão tem as suas potencialidades atômicas, muitas vezes atômicas, como os versos de Shakespeare, são atômicos. A mesma explosão inaugural do verso é a mesma que termina, e na parte de baixo é a mesma que começa e a mesma explosão atômica que finaliza. Vocês têm isso, vocês têm esse mérito, né? É uma força muito forte, muito
catalisadora, é uma força extremamente revitalizante para todo mundo, mas a vida fez de vocês um milagre nas artes, né, na possibilidade artística. Acho que vocês têm um reconhecimento, não podem reclamar de nada nesse aspecto, porque de norte a sul, leste a oeste do Brasil, vocês são venerados, no melhor sentido, não é como santo, mas tem assim um dado de cultuar vocês de uma forma santa, de uma forma santo de rua, né? Sem ser religião. Vocês, hora nenhuma, são uma igrejinha, formaram uma igrejinha, ficam cagando regras por aí. Nada disso. Vocês não... O mérito de vocês é que vocês cada hora estão com uma pessoa diferente e vocês vão bater em outros buracos, em outras instâncias, né, em outros lugares contraditórios, que vão dando uma dimensão grande, mas vocês não cagam regra, não vira Pontedera, por exemplo, sabe? Que é uma igrejinha, na minha opinião. Apesar da validade e tudo mais, um teatro não é um teatro de igrejinha. Pelo contrário, é viçoso, é bom de buliçar, né? Nós estamos todos meio de cabelo branco velhinho, mas chama para o buliço, né? Chama para o toque, chama para o rebola-bola. E eu acho que até a própria ideia pessoal e subjetiva do nosso espetáculo, a Rua da o Gigante da Montanha, é uma ideia que não é conclusiva, mas ela é um pouco assim, deu tanto bode, né? Porque o teatro é danado também. O bode é o padroeiro mesmo, e foi tanto bode para lá e para cá, e coisas. Agora tem que acenar com um pouco de calmaria. É fruto assim muito dessa trilogia nossa, Romeu e Julieta, Rua da Amargura, Gigantes da Montanha, e também por essa coisa muito popular, né? São dois espetáculos de rua, o Gigantes e o Romeu e Julieta. A própria Rua da Amargura é uma viagem na cultura popular brasileira, né? Eu acho que a gente foi assim, né, a nossa parceria, ela é uma enorme disseminadora do teatro no Brasil. E no Brasil, assim, mais profundo, que isso que eu acho muito bonito, assim, a gente realmente encontra toda hora, todo dia, com pessoas que chegam a nós e dizem: comecei a fazer teatro depois que eu vi aquela peça de vocês, né? E eu acho bonito isso, porque como a gente vai muito a cidades que não tem teatro, né? Essa coisa do interior profundo também. Muita gente que fala com a gente: eu comecei a fazer teatro depois que eu vi aquela peça ou aquela cena que ficou marcada na minha cabeça. Então, eu acho que nós somos a nossa parceria, porque eu acho que você tem também essa coisa do lado mais de um mergulho muito profundo na cultura popular, dessa coisa brasileiríssima que você tem, e muito sofisticada também. Essa parceria acho que é uma grande disseminadora de teatro pelo Brasil. Acho muito bonito. O problema, Eduardo, é que no encontro nosso, por alguns motivos, e eu não sei sequenciá-los para vocês, mas é muito fácil fundar uma estética popular, do riso à lágrima, da lágrima ao riso, porque é do mesmo barro, né? Uhum. A gente é tudo do mesmo fubá, assim, do mesmo grão, do mesmo cereal, da mesma colheita, da mesma safra, né? E agora que a gente está ficando ligeiramente grisalho, Eduardo, vai ficando melhor, porque vai virando vinho reserva, né?
lamento não ter uma taça para brindar com vocês nesse instante de vinho, que a gente está em quarentena, e aqui no Carmo não tem vinho para vender. Mas se Ai, meu vocês Deus. tiverem, brinde aí a nossa trilogia, Não tomara que ela vamos. vire uma tetralogia, ou na Sim. próxima, ou no juízo final. Juízo final Ô, já estamos Gabriel, agora, né? Praticamente nesse é, momento. eu acho que, assim, Enfim, é uma é uma sorte felicidade falar com cruzar. vocês, vê-los assim lindos, tão bonitos, tá branco, meio preto. É uma sorte É, cruzar com você o na Ney está minha de vida. brinco. Você foi um presente que a minha vida da arte trouxe para mim. É mesmo, é uma grande sorte. Onde foi que vocês me trouxeram? Tem uma fala da Ilse, que ela fala assim, e de fato, não há sonho mais absurdo do que esta realidade, que nós estamos aqui esta noite e que tudo isso seja verdade. Se você começa a pensar nisso, é uma verdadeira loucura. Mas eu queria falar, a gente está É, aqui agora preso nesse quadradinho, Gabriel. O que você está pensando de tudo isso? Está parecendo. A gente não pensou nisso, né? É uma é. realidade tão absurda que a gente não. Uma vez o Paulo Altran fazia quadrante e eu era diretor do Teatro Glória, no Rio, e ele foi fazer uma temporada lá. E a gente estava conversando sobre os absurdos, né, da vida e do próprio fazer teatral naquele instante e tal. E ele estava falando, e quadrante lembra muito as quatro faces de um quadrado, com aquelas linhas lá, como é que chama? Sintagmas e paradigmas, não? Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto, ou as quatro fatias de uma lua, né? Uhum. Ele dizia assim, todo quadrante tem a sua serventia, né? Uma parte desse quadrante é lunar, a outra face a outra parte é solar, né? E ele, de alguma maneira, ele citava Pirandello, porque ele dizia: o bonito é quando você vê que à meia-noite ela já avisa você que vem uma aurora, né? E o meio-dia já relata, já cria para você a ideia de um pôr do sol, de uma tarde. Lá no Pirandello tem isso Na fala do Cotrone também. na fala do Coltrane, não é? Sim. É. Eu não sou pessimista assim a ponto de imaginar que pior, nós temos dois vírus para combater, né? O nosso confinamento ele é o lado solar dele, eu posso dizer, é o corona, que daqui a pouco vai ter uma vacina e que a gente vai morrer de rir se a gente sobreviver ou, enfim, que todo mundo sobreviva, mas, enfim, o mais rápido possível, possa voltar à sua normalidade. Agora, o segundo vírus, eu não acho nada bacana, eu não acho nada poético, eu não acho nada transitivo, sabe? Ele é muito binário, ele é 1, é 0, 1, né? E esse aí, ele está lastrando feito tiririca no meio das trevas, né? Basta uma escuridão deste tamanho, então eu não consigo perceber bem que horas da noite nós estamos, mas assim, uma noite escura, sem lua, sem estrelas, pesada, né? Uma respiração pesada, similar à respiração do próprio corona, do que ele apronta com o organismo da gente, mas eu tenho a impressão que futuramente, quando tudo isso passar, a questão da pandemia e essa parte fascista, neofascista brotando para todo lado no Brasil passar, porque isso aí também uma boa enxadada na tiririca corta tudo.
na erva daninha, né? Quando a erva daninha morrer, a gente vai ver que a gente venceu duas em uma, né? Isso e no campo das artes, né? Aonde, digamos, nós somos os mais maltratados por esses, porque a gente pensa, porque a gente fala de metáforas, com metáforas, através de metáforas, né? Nós somos perigosos por isso, porque temos o dom da mentira, inclusive, de tornar a mentira verdade e a verdade mentira. Isso eles não têm, né? E eles têm uma sede atávica, eterna, né, de pular na jugular de quem tem esse poder, né? Mas a gente vai sobreviver, o teatro vai sobreviver e essa gente vai morrer, né? Não suporta o veneno da luz, quer dizer, nós estamos vivendo um ano de Xangô, de justiça, de luz, sol, e eu espero mesmo assim que muito em breve esses dois males desapareçam do planeta, né? A gente mais à vontade para fazer um Hamlet, né? Essa está tão bonito para fazer um Hamlet. Oba, você tem uma obra muito extensa, né? Você passeou por várias formas, vários tipos de dramaturgia, várias histórias, vários tempos históricos. O que você acha assim que te falta fazer? O que você tem vontade de fazer assim que te falta no teatro? E qual seria para você a quarta parceria nossa junto? Mas, Eduardo, eu acho até que a parte mais importante mesmo é você se entender numa jornada, num percurso, num ditirambo, numa peregrinação, para ficar numa palavra sagrada e não necessariamente crística, a ideia da jornada, né, do caminhar. No Turner tem lá as jornadas que você entra na paisagem, a ideia de penetrar em 4 jornadas. Eu tenho a impressão que as não vividas, para mim, elas estão resguardadas, sei bem para onde ir. Talvez eu não saiba te dizer de pronto, porque com essa noite escura, né, e esta solidão do próprio claustro, que o mundo, a Terra, vive nesse momento, seja um momento de não idealizar, não pensar muito, não trazer isso muito para o campo. Tem que esperar o relógio passar pela meia-noite e seguir em direção Estilisticamente falando, Eduardo, a minha tendência muito é ir para os clássicos. Então, e acaba que eles acabam definindo um jeito de trabalho, de estímulo para determinada obra. Por exemplo, nós vamos montar agora o Henrique IV, logo que passar a história toda, que fomos abordados, assim, surpreendidos. Que é maravilhoso, né? É maravilhoso, nossa. Agora, ele, para mim, independente da estética adquirida ou desenhada para a obra, e você sabe disso, que eu sempre disse que eu queria que, no tempo do Rainer Miller, do teatro pós-moderno, se dava um subtítulo à obra, né? Eu falava, Eduardo, vontade de fazer um Romeu e Julieta chamado Na Lona, zerado, né? Eu acho que pós-pandemia, pós tudo, depois do Henrique IV, é um portal para o Hamlet, Na Lona. Mas na Lona, assim, fazendo uma festa enorme em cima da alçada dessa noite que não passa nunca, seja ela do vírus ou a noite política que a gente meio que
está vivendo. Uhum. Mas assim, acho que só no caso teria dois caminhos só, um seria Hamlet, o outro seria Quixote, mas eu acho que é Hamlet. Uhum. Eu acho que é Hamlet mesmo, porque a relação com a plateia ela terá que ser metaforizada, discutida, rediscutida, seja pela relação física das pessoas que hoje não podem se abraçar, beijar, não podem aproximar, né? Tirou até as relações estão proibidas, as relações humanas, não sei se está um pouco o corpo santo, mas estão comprometidas. Uhum. Né? E eu sou um pouco a favor da ideia do Harold Bloom, quando ele diz que o Hamlet nada mais é do que um discurso inacessível para os homens comuns sobre o teatro e a plateia, o espectador, né? E a maneira que ele encontrou de fazer isso foi colocar uma personagem ao lado do Hamlet, que é o amigo principal dele lá, como é que chama? Horácio. Horácio, vem cá, me socorre, Horácio. E eu tenho que te... Como é que é? Eu tenho que te falar uma coisa. Algo de prodigioso está para ser revelado, mas o veneno impede. Então ele pede ao Horácio que conte dele para o mundo. Né? É tão bonita essa parte da tese dele lá sobre o coisa, Eduardo. Eu sempre volto a ela, porque assim, em momentos eu não tenho muita fraqueza nisso, mas às vezes está doendo demais não fazer teatro, está muito ruim. Uhum. Né? Então, ali tem uma força também, uma potência atômica que é irradiadora, como é que chama? Que esparge, meio a pintura do Van Gogh, os fluidos, as luzes, sabe? Na cara da gente, né, Eduardo? Na alma da gente. E eu acho que encerra-se ali um segredo, um mistério que a gente, por ser mistério, a gente contempla, mas não desvenda. Mas talvez a gente escute umas 2, 3 historinhas abafadas nesse momento aí antes do resto é silêncio, sabe, Eduardo? Uhum. E isso me estimula muito, me estimula a pensar um espetáculo mesmo, de uma forma muito, muito específica, muito particular. Eu acho que há tempos eu não ponho a mão nisso, esteticamente falando, assim, mas o Na Lona traz de volta uma ideia circense, né? Não pirotécnica, não precisamos mais, podemos acender os fogos de artifício, né, Eduardo? Não precisamos mais riscá-los, né? Não precisamos mais de pavio. Ou seja, vamos tacar fogo em Roma, mas, quer dizer, vamos tocar a lira, mas não precisa mais incendiar Roma. Mas dias melhores virão, tenho certeza, assim, nesse aspecto. Claro. É possível permanecer. O relógio Você não parou. Você está lindo também, viu? Esse retiro aí está te fazendo bem. Às vezes parar um pouco também é bom. Está muito bonito. Não, lindo. É importantíssimo parar. Parou demais da conta. Agora parou demais. Obrigada, viu, Biel? Super beijo para vocês. E olha, beijo, querido. Coisa aí, dita essas coisas aí, viu? Porque não, pode deixar. Beijo, manda beijo pro Claudinho. Beijo para vocês. Beijo pro Claudinho. Obrigado, viu, Biel, pela paciência. Vocês. Foi ótima essa prosa. Esse editado você manda para mim. Onde que vai passar esse negócio? Isso passa? O que é isso? Isso passa, né? Passa onde? Passa no canal do Galpão, não é, Inês? Vai ser no canal do YouTube, quando for editado, aí a gente vai fazer esse encontro com você editado, e aí vai passar no canal do YouTube. A gente vai te mandar antes também, antes da gente bater o martelo, pra você ver. A ideia também é, assim, em alguns momentos, colocar umas imagens dos espetáculos, sabe? Fazer um programa. Eita.
Que bom, Um querido. beijo para vocês, gente. Beijo, querido. Obrigado, viu, Biel? Tchau. Foi uma delícia. Muito Eita. bom, beijo. Como é que desliga agora, hein, Cláudio? Tchau, Claudinho. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Tem celular funcionando aqui na gambiarra. Ele não entende de nada. Eu tenho que fazer o zoom aqui. Porque a hora você vai ver na notícia amanhecendo assim, Santa Luzia foi para os ares, eu que apertei um botão errado, manja. Destrua Santa Luzia ou Jabará. Beijo, gente. Deu certo, gente?